a rádio que todo mundo ouve. Na produção e apresentação, Leandro Freitas. Na direção geral, Paulo Góes. Direção executiva, Luciana Marcos. Na mesa de áudio, Rubens Silva. Portanto, aí a equipe de trabalho, né, dessa edição. Dr. José Nilton integrando aí na parte da psicanálise. Bom dia, Nilton. Como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal de casa. Ainda hoje teremos a participação do Serra, né, que é o homem da Beneficência Portuguesa. Dias atrás eu estive lá, né, e na inauguração de uma nova aula, né, que foi construída recente, muito bonita, por sinal, tudo novinho, né, e sobre isso nós vamos falar, até porque está na semana do aniversário da Beneficência Portuguesa, né, não resta a menor dúvida, tem que ser sempre louvado. Mas, Nilton, eu queria iniciar o nosso programa, né, falando um pouco sobre relações de pais e filhos, né, ou relações de irmãos. E esse tema, nós nos debruçamos anteriormente em algumas oportunidades. Mas sempre existe, parece, quase que uma rivalidade entre pais e filhos, mães e filhas, né, e muitas vezes essa rivalidade ela não se apresenta como tal, mas sim como conflito. Lidar com isso, porque às vezes os filhos já estão com uma idade mais avançada, né, e têm as suas próprias ideias, mas nas entrelinhas ainda pesa um pouco da sua rivalidade, pode-se dizer assim? Com certeza, a rivalidade entre pais e filhos faz parte do psiquismo humano. Ou seja, nós vamos trocar esse detalhe. Nós também estamos ao vivo no Facebook. Né? Então, bom, meu microfone foi tranquilo. Agora o teu... Melhorou agora aqui? Estamos bem. Melhorou. Realmente esse aqui estava com um problema de conexão ali no cabo. Falando sobre a questão da rivalidade entre pais e filhos, Leandro, a rivalidade entre pais e filhos e entre os irmãos entre si, faz parte da psicologia, digamos assim, de cada um. O que acontece é que dentro de um certo padrão de normalidade isso é aceitável, e quando há alguns exageros, aí nós já temos a patologia, algumas complicações no desenvolvimento psicológico da criança, que depois chega na vida adulta com alguns transtornos. A rivalidade entre pais e filhos, mais especificamente entre os filhos e os pais, habitualmente descrito como o genitor do sexo oposto, ou seja, os amores cruzados, o amor do menininho pela mãe e da menininha pelo pai, embora também existam amores do mesmo sexo, que são amores homossexuais, mas normais, dentro do desenvolvimento psicológico de uma criança, faz parte da normalidade. Todos nós passamos por situações em que nos apaixonamos profundamente pelas pessoas do sexo oposto, no caso, no ambiente da casa. Ou seja, o menininho tem uma paixão, desde recém-nascido, tem uma paixão profunda pela mãe. Isso foi descrito já em 1900, já existiam relatos desse tipo de situação na literatura psicanalítica. No caso, estamos falando de Freud especificamente, que foi quem desenvolveu primeiramente a psicanálise. Freud falava que o complexo de Édipo, que é disso que nós estamos falando e que as pessoas conhecem em casa com o nome de complexo de Édipo, ou seja, o amor dos filhos pelos pais, poderia ser negativo e positivo, ou seja, poderia ser com a mãe e com o pai, faz parte da normalidade. Só que Freud falava de um complexo de Édipo mais tardio, falava de um complexo de Édipo que se iniciava lá pelos 3, 4 anos de idade, quando inicia a rivalidade propriamente dita das crianças em casa e a disputa pelo poder e tudo mais. Aquela coisa de desafiar, o desafio que os pais em casa que já tiveram crianças pequenininhas ou que têm crianças pequenininhas sabem de mexer no botão da televisão, no botão do controle, colocar os dedos na tomada, forçar, ficar olhando para os pais, desafiar. Isso faz parte dessa situação edípica inicial, onde começa então toda uma disputa, digamos assim, de poder, de rivalidade, etc., que tem que ver com esse amor primordial. Esse desafio, né, ele é comum em toda criança. É comum, é normal. Os pais têm que aprenderem a lidar com isso, no sentido de ir protegendo e cuidando da criança, mas ao mesmo tempo permitindo que ela exerça um pouco essa capacidade de ter identidade própria, personalidade própria, não sucumbir, não
submeter ela castrar ela, castrar as suas dar possibilidades. castigo, maltrata, Assim, e não esqueça isso. dominar. Ou Uhum. seja, a doutora Liz Baini falava semana passada e na anterior sobre a questão do ensinamento pedagógico no ambiente da casa, essas questões sobre lidar e o domínio exagerado que muitas vezes os pais exercem sobre os filhos, adestrando os filhos à sua vontade, sem o direito de argumentar, de entender, de questionar e pura e simplesmente se submeter aos pais não é legal, porque depois nós ensinamos elas a se submeterem aos adultos. E tem pessoas que se orgulham, né, de dizer assim, já teve época que só um olhar dos pais já, né, se calava. E isso aconteceu, era real. Relações a nossa enfermas. geração, né, era um olhar, né, e a criança já se calava, né, já ficava, né, tranquila. Né? Relações doentias. Adultos doentes. Infância doente, adulto doente. Por definição, nós temos isso por definição. Depois do Freud, claro, outros autores surgiram, o complexo de Édipo passou a ser mais precoce. Melanie Klein, por exemplo, na Inglaterra, já trabalhava o conceito de complexo de Édipo a partir dos 6 meses de idade. Na Argentina, Jamil Abuchain, que é um pelotense que desenvolveu foi um pesquisador importante na Argentina, desenvolveu o complexo de Édipo erótico, que já era a partir do nascimento, no momento do nascimento já tinha o complexo de Édipo instalado, chamado complexo bastante precoce já. Mas o complexo de Édipo, em última instância, é isso. São as relações de amor, os amores entre pais e filhos, fundamentalmente da relação do filho para com o pai. E depois existe o complexo de Édipo fraterno, ou seja, os amores entre os irmãos. Por isso existem rivalidades, existem ciúmes entre irmãos. Quem tem famílias numerosas, alguns irmãos sentem ciúmes quando um está com o outro, quando se sente excluído, se sente o preferido dos irmãos, das irmãs, sobretudo quando famílias com homens e mulheres, meninos e meninas, gênero masculino e gênero feminino, onde essas questões todas se dão, mas não só de gêneros diferentes. O complexo de Édipo também se dá entre pessoas do mesmo amor, do mesmo gênero. É considerado um complexo de Édipo homossexual, mas não como homossexualidade, mas sim como amor entre pessoas do mesmo sexo. O pai amar o filho e vice-versa é um amor homossexual, a mãe e a filha. É conceitual, é o amor entre pessoas do mesmo sexo, não tem nada de anormal entre isso. A anormalidade vai surgir depois na vida adulta, quando as pessoas dão esse cunho de anormalidade, digamos assim. Né? Tem uma história científica por trás, evidentemente. De qualquer maneira, Newton, se nós pegarmos a fase de um menino, né, em relação com o seu próprio pai, ele tem um período que ele idolatra o pai. Né? O pai é tudo. Sim. Mas ao mesmo tempo ele é rival. Porque ele divide com o pai o amor da mãe. Né? Ou ele toma para ele um pouquinho desse amor. Né? Então, aí já tem que ver com a formação do ego, do ideal do ego e superego e tudo mais. Já estamos falando um pouquinho de teoria, que não é muito legal a gente aprofundar muito isso por causa do ouvinte. Quem é da área vai entender e até vai gostar, mas quem não é vai achar um pouco chato a conversa. É que, às vezes, para entender a rivalidade, onde é que surge essa rivalidade, seu idolatro? Como é que tu consegue ser rival de aquele que para ti é quase um Deus? Bom, a rivalidade surge, novamente falando da tua mãe, nós temos uma situação triangular edípica e a rivalidade vai se instalar por natureza. Então ele tem uma parte dele que ele idolatra e a outra parte que ele rivaliza. E aí surge uma expressão que as pessoas vão entender bem em casa, a ambivalência. O que é a ambivalência? É o amor e o ódio. É gostar muito do pai, mas ao mesmo tempo, por gostar da mãe, o pai passa a ser um rival. E aí surge o ódio. Então nós temos, as relações humanas têm essa ambivalência permanentemente. Nós gostamos muito de uma determinada pessoa, mas aquela pessoa, por despertar o amor de uma outra pessoa que é querida nossa, passa a ser um rival. Rival nas relações de amores, domésticas, mas é um rival. Aí os enredos, as más resoluções, os maus encaminhamentos nesses amores cruzados dentro de casa é que vão, de alguma forma, originar a enfermidade na vida adulta. Então, vamos supor que uma pessoa dentro de casa que tenha um casal, um filho, um menino, aparecem dentro do ambiente da casa. A menina se abraça no pai, beija o pai, se agarra no pescoço do pai, diz para a mãe, sai daqui, coisas que as pessoas em casa viveram e comuns e vivem intensamente. De que nós estamos falando? De um amor. Quando a menina veste os sapatos da mãe, coloca a camisola da mãe, anda
com o pijama da mãe pela casa, diz para a mãe que agora deita no lugar da mãe na cama, e diz que agora ela é a mulher do pai, que a mãe não precisa vir ali, que a mãe vá para o outro quarto, vá para o quarto dela, etc. Do que nós estamos falando? De amores, de paixões. Mas ao mesmo tempo que a criança tem essa grande paixão pelo pai, que é saudável e deve ser vivida intensamente, não no sentido sexual corporal explícito, mas no sentido sublimado da palavra, de poder abraçar, beijar, de estar junto, de levar, de trazer, de curtir, de ser coruja, babão, todas essas coisas que a gente usa no cotidiano, que são muito importantes nas relações com as crianças e que expressa, evidentemente, esse amor, e é uma forma de retribuir essa paixão, mas ao mesmo tempo com certo equilíbrio. Evidentemente, a mãe também deve abrir espaço para que essa criança possa exercer essa paixão sem a sua castração. Ela dramatiza, né? Colocar o sapato da mãe e tal. Certamente. Ela é uma forma de dramatização. Né? Eu sou a mãe, pai. Tu tens que me amar, eu quero te amar exatamente como tu amas a minha mãe. Ela está tomando a mãe como modelo de identificação feminina, ela está tomando o modelo de relação de amor do casal, e por isso é muito importante que os pais tenham cuidado com relação aos seus amores em casa. Mas quando há cenas de ciúmes, né, tanto de um lado quanto do outro, né, parece-me que o sexo oposto sempre defende, né, a outra parte. Bom, pelos amores. Embora seja rival, ela defende, né, a própria mãe. Tu diz o pai. Vamos pegar um exemplo de uma cena de ciúmes, a menina de um casal com uma menina. Sim, né? se os pais a menina vai ser defensora total da... Ela defende a sua identidade feminina também, a sua categoria de mulher, e o seu espaço, as suas ideias, a sua identidade feminina. Mas, por outro lado, se ela, e aqui fazemos um parênteses, voltamos um pouquinho atrás e logo emparelhamos a ideia. Se ela tem o pai como uma grande paixão e a mãe, consequentemente, como uma rival, que pode tirá-la e tem poder para isso, porque a mãe desalojá-la, digamos assim, dessa posição de amante do pai, vamos dizer nesse termo assim, e amante no sentido do amor, não no sentido pejorativo da palavra. No sentido de ser amante do pai, apaixonada pelo pai, a mãe, por ser rival, passa a ser uma mulher muito perigosa. Ao ser uma mulher muito perigosa e ao mesmo tempo ter poder para exercer o seu domínio, ela tem que tranquilizar a mãe. Então a mãe, ao mesmo tempo que é rival, ela tem que ser cuidada. Ela tem um olho no pai e o outro olho na mãe. Em que sentido cuidada? No sentido que ela tem que tranquilizar a mãe. Porque a mãe pode muito bem dizer para ela, não é nada disso, é para isso. E tira ela dali chispando. Então ela tem o cuidado de ter um olho no pai e tranquilizar a mãe através de um outro olhar. Então ela vai ser cúmplice da mãe, ela vai ser amiga da mãe, etc, etc. Por medo da mãe. Depois, na evolução, ela vai ir trocando esse medo por amor. Ela vai respeitar a mãe em algum momento. Na adolescência, por exemplo, quando ela vai buscar um outro homem que não seja o pai, que ela já tem poder, ela já tem corpo, ela já tem a sexualidade corporal, inclusive, ela poderia ser amante do pai, no sentido do amor. E agora até corporal. Ela poderia ter um caso de amor com o pai. Por que ela não tem um caso de amor com o pai? Porque por amor à mãe, ela renuncia o pai e busca uma outra pessoa que tenha atributos do pai. Tenha característica, traços, profissões, diz coisas interessantes com o pai, lembra o pai em algumas coisas, mas não é o pai. Então ela consegue, de alguma forma, a pessoa que tem algumas características, mas que não seja exatamente igual. Então ela deixa o pai para a mãe, tem orgulho de ver a mãe e o pai juntos, e vai buscar uma terceira pessoa para ela, contaminada por esse ambiente da casa, mas que não seja exatamente o pai. Então, aí nós temos uma saída saudável para essa relação triangular edípica, que passou por uma infinidade de transtornos, de brigas, de situações às vezes até críticas, mas finalmente o adolescente se encaminha na vida e busca uma terceira pessoa apoiada nessa relação. O que ela viu em casa, o que ela viveu em casa, o que ela sentiu em casa foi muito importante. O casal, se ele entende e se preocupa em tentar entender a relação, ele se aprofunda, né? Ele acaba conhecendo alguns detalhes sobre a relação edípica. Com certeza. A criança não. A criança ela vive intensamente. Ela vive, mas ela não tem a noção, né? Quer dizer, cabe aos pais intensamente, e ela tem noção do amor dela. Da vivência de amor dela, ela tem noção. Tanto é que ela se declara para os pais.
ela fala do amor dela diretamente para os pais. Sim. Então, isso faz com que ela viva intensamente essa relação de amor. Mas ela não consegue ter essa consciência que nós temos agora. E que, de repente, os pais até acham graça em determinado momento porque vem. Os pais conversam entre si. Evidentemente, quando a menininha chega vestida de mãe, os pais acham graça e conversam. Dessa maneira, Nilton, e claro que aqui, pensando em voz alta, usando os teus termos, né? Pensando em voz alta. Porque, claro, a criança, ela pode sofrer esse momento, né? Ela pode sofrer numa má condução, né? Dessa construção dela, né? Quando pequena. Mas lá adiante, né? Ela muitas vezes não vai conseguir interpretar que a sua parte naquele momento. Bom, por quê? Porque vai cair na repressão primária, vai cair na amnésia infantil. Essas situações amorosas dentro do ambiente da casa são um dos motivos pelos quais se instala a repressão. Ou seja, esse amor que a criança sente pelos pais em determinado momento, que é legal, que é bonito, que é gostoso, em determinado momento vai começar a causar a sensação de mal-estar dentro da criança. E isso vai instalar o que nós chamamos de repressão. Com a repressão se instala a amnésia infantil. Então, dos 5, 6 anos de idade para trás, nós esquecemos tudo. Mas está guardado dentro de nós. Tanto está guardado dentro de nós que depois, na adolescência, quando o indivíduo for buscar alguém, busca alguém que tem que ver com essa história. Que não lembra mais, mas que está dentro da cabeça de cada um. Claro. Então, o próprio psiquismo vai encontrando, o desenvolvimento psicológico vai encontrando formas de viabilizar essas vivências todas. Depois aparece nos sonhos, aparece nos sintomas. Também ela não tem uma plena construção verbal, né? Ela não conhece todos os termos, todos os sentidos, todas as palavras. Né? Assim é. E essa linguagem, né, no inconsciente, ela também não é verbal, né, Nilton? Não. Quer dizer, Não existe ela faz um processo de esquecimento, que é normal da criança, né, a partir de X tempo. 5, 6 mas anos, 4, ela 5, 6 anos. esquece de algo que ela também não tem uma verbalização, né, plena, né, ou conceituações plenamente corretas. Né? Essa bagagem que ela vai esquecer nos primeiros 5, 6 anos de idade, junto com toda a bagagem intrauterina e mais todo o mundo herdado, vai fazer parte do inconsciente. O inconsciente é isso. Depois o inconsciente se subdivide em 2 componentes, um inconsciente propriamente dito e outro inconsciente reprimido. O inconsciente propriamente dito é onde estão todas as vivências ancestrais. E o inconsciente reprimido é aquele que um dia foi consciente e que depois, por ser a ser reprimido. Aí nós temos o inconsciente reprimido. Nilton, só para colocar mais um ingrediente, né? E é claro que o telefone, na semana passada, nós tivemos aí o privilégio de várias participações, né? E para nós é interessante, porque às vezes eu faço um caminho de perguntas, mas que muitas vezes não é o que o ouvinte quer. A gente tenta, né, chegar àquilo e construir até algum conjunto de coisas para até ajudar o próprio ouvinte a perguntar também. Mas eu só ia colocar assim, ó. Bom, aí nós temos uma criança com uma relação dos pais. Né? Aí vem outra criança. Aí tu tens uma rivalidade, né? Edípica, e mais uma outra rivalidade de uma criança que ganha mais atenção porque é menor. Suponhamos que essa criança seja do meu sexo. Mas antes eu queria fazer um parêntese, voltar atrás e já vem essa questão do nascimento de um irmão, seja de um gênero ou de outro, que são coisas diferentes. Queria esclarecer para o ouvinte o limite, até onde eu tenho que suportar a minha filha vestir as minhas roupas e deitar com meu marido na minha cama, e a partir de onde eu tenho que dizer para ela, minha filha, está na hora de dormir, vai para o teu quarto. E a partir de onde isso é saudável e quando isso passa a ser repressor. Certo. Até onde isso é organizador do psiquismo da criança, porque a criança precisa de ordem, a ordem quem tem que colocar são os pais. Quando os pais não colocam ordem na cabeça das crianças, elas enlouquecem. Essa é uma das origens da psicose, depois, sobretudo na adolescência. E a partir da onde essa ordem pode ser exagerada e enrijecer essa estrutura, que se nós não colocamos fica gelatinosa, e aí temos a psicose, ou enrijecemos e temos as caracteropatias, por exemplo, pela rigidez. Então, qual é o ponto de equilíbrio onde os pais têm que dizerem, qual é o momento que a mãe tem que dizer, ou até o próprio pai tem que dizer, minha filha, agora vamos brincar de outra coisa, vamos lá para o teu quarto,
etc, etc. Vamos deixar a mãe deitar porque a mãe está cansada, é tarde. E a partir da onde isso pode ser traumático para a criança, que ela sinta como uma castração, uma inibição no seu desenvolvimento psicológico. Então, a saída é os pais poderem viver isso intensamente, brincar, conversar, sem exageros, ou seja, que não desperte angústia quando a criança começa com brinquedos muito violentos, se joga em cima do pai, com brinquedos sexuais, inclusive corporais, quando os pais começam a perceber que a criança está se excitando sexualmente, se esfregando no corpo do pai ou da mãe, e isso provoca uma excitação sexual. Nesse momento nós temos que mudar de brinquedo, ou seja, é a hora de parar devagarinho, sem ser repressor, sem criticar a sexualidade da criança. Isso nós estamos falando, isso é sexualidade infantil, não é uma sexualidade adulta. Isso é sexualidade infantil. Estamos falando de sexo infantil, do ponto de vista não corporal, mas do ponto de vista psicológico. É o amor com a pessoa do sexo oposto, eu se excitar corporalmente, eu colocar as roupas da mãe ou do pai, eu se esfregar no corpo da mãe ou do pai, se excitar. Então, isso é sexualidade infantil. Então, de que forma nós lidamos com isso? É normal? É normal. Em que momento nós interrompemos o jogo, a brincadeira e propomos um outro brinquedo? Quando a criança começa a se angustiar, ou quando nós percebemos que ela vai começar a se angustiar. O famoso brinquedo do upa-upa cavalinho no pé do pai, na perna do pai. Que a criança se esfrega, se for uma menininha, esfrega o clitóris na perna do pai, se for um menininho, esfrega o pinto. Isso gera excitação sexual. Então, um pouquinho nós podemos e devemos fazer. Quando nós percebemos que aquele brinquedo começa com um riso exagerado, com o não poder parar o brinquedo, persistir, querer aumentar a intensidade do brinquedo, isso é sinal de angústia. E é sinal de que o psiquismo da criança transbordou, começa a transbordar e a partir daí não tem condições de administrar saudavelmente aqueles altos níveis de angústia. Então, esse é o momento de propor a troca do brinquedo. Não é o momento de parar de brincar, mas é o momento de... Nós vamos brincar de outra coisa. Vem cá, você está aqui do meu lado, traz o teu carrinho, traz a boneca, vamos brincar de comidinha. Enfim, trocamos, que também tem um caráter sexual, evidentemente, brincar de comidinha, brincar de papai e mamãe. Estamos falando de sexualidade infantil. O tempo todo falamos de sexualidade infantil. Os carrinhos, a potência do carrinho, quem passa quem é maior que quem, estamos falando de sexualidade, simbolicamente. São metáforas que a criança vai utilizando para dramatizar a sua sexualidade, mas já num outro nível, menos angustiante. Então, é muito importante que os pais tenham o cuidado em casa, a habilidade, a sensibilidade de perceberem os níveis de angústia na cabeça da criança. Por que eu digo isso? Porque quanto mais a criança se angustia, mais ela transborda, e os altos níveis de angústia são traumáticos para o psiquismo da criança que está em formação. Então, a forma mais eficiente que nós temos de evitar que uma criança tenha problemas no cotidiano, ainda que nós não sabemos que problemas são esses, porque não é da nossa área, e não tenhamos o conhecimento suficiente para identificar ou diagnosticar o que está por trás em termos de fantasia inconsciente, conflitos e tudo mais, nós temos um termômetro. Quando sobe muito e a criança começa a ficar angustiada, brigar, chorar, insistir, persistir, não querer parar, etc., nós sabemos que o termômetro já está anunciando febre. Então esse é o momento de nós diminuirmos ou trocarmos aquela brincadeira. Por causa do brinquedo? Não é por causa do brinquedo. É porque a angústia, a febre está subindo muito e nós temos que baixar. Porque aquilo vai ser traumático para a cabeça da criança que não sabe lidar com altos níveis de angústia. Então, fazendo essa prevenção, por si só, nós já estamos prevenindo um monte de problemas futuros na vida adulta, da adolescência em diante. Isso os pais podem fazer com toda tranquilidade. Agora vamos voltar para o nascimento de um irmãozinho. Então nós temos em casa uma menininha de 3 anos de idade, apaixonada pelo pai, apaixonada pela mãe, tranquilizando a mãe para poder estar com o pai, com um olho aqui, outro lá, dona da casa, a rainha, a princesa, todos os amores, os cuidados, ela segura dos seus amores, aí a mãe engravida. Isso, no mínimo, vai desestruturá-la, vai mexer nessa relação de amor. Se for do mesmo sexo, vai ter um novo rival na relação de amor com o pai. Talvez para a mãe até seja legal, porque a mãe vai ter uma outra criança para se entreter, e ela fica livre para estar com o pai. Estamos pensando e montando estratégia com a cabeça de uma criança pequenininha. Às vezes ela passa a exercer a função de mãe com esse bebê e quer ajudar, e quer cuidar, quer ser parceira, amiga da mãe. Ela tem que ser muito amiga da mãe o tempo todo, porque a mãe, ao mesmo tempo que é um amor, é uma rival. É a política que o pessoal faz em Brasília. Os partidos sempre são amigos entre eles. Quando pode, se ralam, mas sempre são amigos. Quando o indivíduo não é amigo, corre o risco de ter o impeachment. Então, sempre a preocupação é de ser amigo do inimigo.
Então, a criança em casa faz isso. Ela sempre é muito amiga da mãe, por amor à mãe verdadeiro, autêntico, mas também porque a mãe é do partido, é de um outro partido, não é do partido dela. E as duas têm interesse nas mesmas coisas. Nasce uma irmãzinha, bom, essa fatia divide. Ela tem com a mãe uma certa na ajuda da criancinha, mas ela tem um problema grave na relação com o pai. Que agora tem uma outra pessoa tão interessada quanto ela no pai. Se for um menino, nós temos uma certa facilitação, porque ela sabe que o menino vai ter uma atração maior pela mãe, isso já ajuda um pouco, porque deixa o pai só para ela, e além do mais ela vai ter a atração pelo menino, que também é do sexo oposto, ela vai ter o amor dela com o irmão, aí nós iniciamos com os amores fraternos. Vai complexizando tudo, vai ficando cada vez mais complicado. Como é que os pais lidam com isso? Estamos aqui no nível de normalidade. Quando é que surge a enfermidade? Quando isso se enlouquece, quando as pessoas perdem a noção do que está acontecendo dentro do ambiente da casa. Quando começa a dizer barbaridades, um ataca o outro, um defende o seu... A mãe quer que os filhos saiam de perto para poder ter espaço com o pai se sente culpado porque está com a mãe e deixa os filhos se juntam entre eles para poder separar os pais, ser meio intriga, até tem filhos que até estão de acordo que os pais se separem, vai cada um para sua casa, porque eles podem estar intensamente com um, intensamente com o outro, os pais não têm tempo para estarem juntos, não vai nascer nenhum outro filho em função desses manejos da casa. Então isso é muito importante para quem está em casa e nos acompanhando, como faz para lidar com esses amores todos, que são amores em última instância. Isso é a sexualidade infantil interagindo com a dos pais, a dos pais entre eles, tudo dentro de um ambiente restrito, que às vezes é uma, duas, três peças, e às vezes é uma casa maior, mas todos juntos. Eu tenho impressão, Milton, claro que o termo usado, iniciação sexual, né, para uma criança, dependendo da geração que estiver ouvindo, tem um pensamento, outro tem outro. Muitos não aceitam esse tipo de coisa. Bom, estamos na repressão. Da repressão dela de cada um. Da pessoa mesmo. Tem pessoas que abdicam da própria sexualidade, desde muito cedo. Agora, isso também está relacionado, no futuro de todos esses indivíduos, né, a uma boa momento para si. Mas, no modo geral, hoje, uma tendência é a mãe estar mais jovem, o pai mais jovem, né, em relação às gerações anteriores. Né? O homem casava com 30, tinha filho. Né? Mas as mulheres casavam jovens, né? As mulheres jovens, mais maduros. Né? Na geração da tua avó, as mulheres casavam com 14, 15, 16 anos de idade. Hoje as mulheres casam bem mais tarde. Tem menos filhos e mais tardiamente. Tem 1 ou 2 filhos já ao redor do primeiro filho, depois dos 30 anos de idade, em média. De geração para geração. E evidentemente que há consequências diferentes. Por exemplo, a relação de uma criança, né, com uma mulher nova é o mesmo de uma mulher com mais idade, uma distância maior. Sim, é exatamente igual. A questão toda é a maturidade da mãe. A criança vai sentir exatamente igual. Não importa que a mãe tenha 14 anos de idade ou 30 anos de idade. As relações da criança para com a mãe vão ser exatamente essas. O fato da mãe não ter maturidade não permite que essas relações se instalem. Então aí nós vamos ter uma possibilidade maior de complicações. Por quê? Porque se nós pegarmos um exemplo, né, uma gravidez prematura, na adolescência, com 13, 14 anos, ela ainda está na fase de... São 2 problemas. A mãe ainda é criança, mas para o nenê, aquela criança é a sua mãe. Então, a criança vai buscar uma mãe que não existe e a mãe vai tentar se relacionar com o filho ou com a filha como se não fosse filho, fosse uma amiguinha ou uma irmãzinha mais nova ou uma boneca. Então, aí nós temos os ingredientes de complicações. O que acontece na prática? Os avós saem a socorrer essa mãe despreparada e tentam suprir um pouco essas necessidades. E aí nós temos quase que uma irmã. A mãe passa a ser quase uma irmã mais velha. Ela não tem maturidade, não dá nem para exigir. Ela não tem maturidade psíquica para exercer a função de mãe. É mãe, mas não tem maturidade. Então aí realmente nós estamos numa situação limite. Saímos da normalidade. Nós não. Uma menina de 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos de idade que engravida não é normal. Saímos da normalidade. Por quê? Porque ela não tem maturidade psíquica para ser mãe. Então, se não é normal,
E sobre esse tema nos debruçamos depois das mensagens gravadas. Vamos então ao intervalo comercial. Nós vamos fazer no Facebook também um pequeno intervalo e logo depois voltamos. Ótimo. Tá perfeito, Nilton.